Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te dê a paz. Como que foi a celebração de vocês na sua comunidade ontem? Foi bom a gente ter ouvido o texto do Evangelho de João, em que João o Batista diz, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele deu esse testemunho. E nós nos lembramos de que em toda a celebração da missa, antes de comungarmos, é o que nós ouvimos. O que preside, o padre, o bispo diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos convidados a trazer para o coração a nossa afirmação de fé, que esse Cordeiro de Deus é aquele Senhor, aquele amigo que caminha conosco. O Cordeiro é o nosso pastor. Mas vamos caminhar. Toda segunda-feira nós temos aqui esse momento em que nós olhamos sim para a celebração que tivemos no domingo e olhamos para a celebração do próximo domingo. E assim nós vamos caminhando, de olho, né? Vamos dizer assim, nós olhamos para frente, mas de olho no retrovisor. É a sabedoria, é a pedagogia da liturgia, a celebração cristã. É como a vida. Nós também caminhamos e a gente sempre se recorda, né, daquilo que a gente tem como experiência, daquilo que a gente já, vamos dizer assim, experimentou, e a gente caminha para frente. Ruim seria se a gente desprezasse o passado, seria lamentável, né? Só ficar olhando só para frente, complicado, né? Ou então ter um medo do futuro, ou não se preocupar com, né? E a gente começar a olhar só para o passado. Ah, o passado é que é bom e tudo mais. É uma tentação, né? Como se houvesse um momento em que tudo fosse tão perfeito. Sempre a vida humana terá os seus desafios, as suas dificuldades. Mas vamos lá, o que nós teremos para o próximo domingo enquanto celebração? Eu gosto de trazer para nós a oração coleta, que é aquela primeira oração chamada oração do dia, porque ela nos dá o sentido daquela celebração, e por ser a celebração do domingo, quer dizer, o primeiro dia da semana, nos outros dias daquela semana litúrgica, nós, não tendo outra celebração, outra memória ou festa, a gente tem essa oração que nos é repetida. Nós dirigimos novamente a Deus, como que para, na nossa caminhada, a gente possa reafirmar. O que será, vamos dizer assim, rezado diante de Deus? Sempre, só repetir, né? Quando o padre diz, oremos, ele dá um tempo de silêncio para que a gente tome consciência do que nos levou àquela celebração. Rezar por pessoas vivas ou já falecidas, alguma questão pessoal, alguma grande alegria, enfim. E aí o padre diz, depois do silêncio, Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que, em nome do vosso dileto Filho, mereçamos frutificar, quer dizer, dar frutos em boas obras. O merecimento que nós podemos e devemos pedir a Deus é que a gente possa produzir os frutos que Ele quer que a gente produza, de acordo com a sua vontade. Nós que rezamos tanto, seja feita a vossa vontade, muitas vezes, se parece com uma senhora, uma vez rezando no asilo, e a pessoa, seja feita a nossa vontade, ela reza falando, reza, Deus é o coração, né? Mas fica parecendo que, a sério mesmo, fica parecendo que nós rezamos, seja feita a nossa vontade. Não. A vontade de Deus é soberana. E nem sempre nós entendemos, né? Daí que a fé é uma entrega nas mãos de Deus, entrega confiante, total. E aí nós teremos, como os textos serão proclamados, a primeira leitura nós continuamos com Isaías, falando que Deus cobriu de glória o caminho do mar, do além-Jordão e da Galileia das nações. Repete um texto, portanto, lá do Natal, né, falando que a salvação, o nascimento do Salvador, enfim, tudo aquilo que se celebra é para todas as nações, não para apenas um grupo eleito, um povo eleito. Depois nós rezaremos no Salmo 26, o Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei, meu Deus, né? E aí o Senhor é o baluarte da minha vida. É muito bonito esse salmo. Depois de amanhã nós voltamos a fazer uma reflexão só sobre o salmo e foi uma proposta de melodia. De Paulo, na primeira aos Coríntios, nós ouviremos dizendo à comunidade
que vocês sejam concordes, quer dizer, vocês tenham um coração unido, cordes, né, coração com, vocês tenham um coração unido, né? Não admitais divisões entre vós. Quando há esse apelo, é porque na comunidade de Corinto havia certamente aquelas situações de divisão entre as pessoas, inimizade, como meu pai diria, malquerença, a malquerença, tal, aquela coisa toda, né? E a gente poderia até brincar, né? Será que hoje nós não precisaríamos ouvir muito seriamente isso? Eu tenho que olhar os grupos cristãos e tudo mais, eu acompanho vários canais. Dá uma tristeza, gente. Dá uma tristeza. Um irmão falar mal do outro, um irmão nos comentários, assim, sabe? Não dá. Quase que se tornando o juiz do irmão ou da irmã, quase que mandando o outro para o inferno, coisas assim desse nível, xingando. Bom, queira Deus que a gente compreenda que não é a nossa opção, de forma alguma. Nossa opção cristã não pode ser essa, né? Devemos ser unidos e concordes, né? Depois, no Evangelho, nós ouviremos que Mateus, ele retoma esse texto de Isaías, né? Terra de Zabulon, de Neftalí, né? O povo do mar, né? A questão, e fala que Jesus foi morar em Cafarnaum. Foi um centro de irradiação da evangelização, do anúncio do Evangelho, né? E aí ele passa a morar ali na beira do mar da Galileia. Bom, e qual a pregação fundamental? Convertei-vos, crede no Evangelho. Então, peço a você, eu sempre repito isso, porque seria uma pena, eu digo com clareza, você não aproveitar o material que é postado aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada. É um artigo dos padres deonianos em que cada um dos textos, eles refletem sobre o contexto em que aquele texto surgiu e eles falam, eles propõem uma atualização. Texto maravilhoso. Claro que não dá para ler tudo num dia só, assim. Pelo menos uma sugestão que eu dou. Leia hoje a primeira leitura e o comentário que é feito. Depois leia a segunda, depois o Evangelho. Pode ter certeza, se você é de alguma equipe, gente, você está perdendo. Aproveita, ainda que você tenha outros materiais e outras fontes, tenta ver para você ver. É uma proposta muito boa, né? É uma proposta a mais. Bom, já me estendi um pouco e deixo um abraço carinhoso. Se prepare bem para a celebração. Essa playlist, né, toda segunda-feira, quando ele solta esse vídeo, é para que a gente já comece, desde o primeiro dia útil, né, da semana, a gente comece já a pensar na celebração do domingo seguinte. Fraterno abraço, meu irmão e minha irmã. Caminhemos, paz e bem.